abra bem o seu ouvido. Jesus não veio para pedir ideias para a gente, sabe? Às vezes a gente acha que a gente pode melhorar um pouquinho o plano que Deus põe no meu coração para falar para vocês com todo carinho essa palavra, Ruth. Deus não está nem aí para a sua opinião, Ele não quer a sua ideia. Ele não convidou você para vir à igreja, para vocês sentarem, fazerem uma reunião de comissão e reelaborar o plano da salvação, irmão. Qual a função da igreja na sua vida? Vamos conversar um pouco sobre isso. Qual a função da igreja na sua vida, especificamente? E para começarmos a conversar sobre isso, eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual é o significado de democracia? Quem fala para nós? O que é democracia? Pode falar, Lina. É quando o poder Isso mesmo. É quando a vontade da maioria, é realizada. Então é um sistema de governo onde a vontade da maioria é o que deve prevalecer. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. A igreja é democrática? Sim, alguns. Pode falar, eu estou perguntando. Pode falar o que você pensa. Então, assim, quando eu estou em comissões, eu vejo que é democrática. E algumas trevas. Você fala que quando você está em uma reunião de comissão, a igreja é democrática porque ela geralmente ela coloca para votar, Então, se tem 5, a vontade de 3 prevalece sobre a vontade dos 2. Se tiver 7, a vontade de 4 prevalece. Sempre assim. Realmente, ela fala. É o púlpito que eu trouxe 2 modelos de púlpito aqui. Qual que vocês querem? Um vai votar no púlpito de madeira, o outro vai votar no púlpito de vidro. Vai prevalecer a vontade da maioria. Que cor nós vamos pintar as paredes dessa igreja? Vai ser de branco ou vai ser de bege? Vai prevalecer a vontade da maioria. Se chegar aqui o dirigente da igreja, ou mesmo o pastor, ou o missionário, e falar assim, nós vamos categoricamente pintar essa igreja agora com fundo preto. Nenhum de nós é obrigado a aceitar. Tem que saber o que é que a maioria pensa sobre o assunto. Questões seculares, é isso que a Lina quis dizer. Agora, fora questões seculares, a igreja não é um ambiente democrático. Por quê? Vamos ler 2 textos aqui da palavra de Deus para começarmos essa conversa. Por que o governo da igreja não é democrático? Porque ele pertence a Deus. Neemias 9:6 diz o seguinte: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então esse texto de Neemias aponta que Deus é aquele que criou tudo e todos. Por isso, todos o adoram. Apocalipse 4:11 diz assim, olha, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por isso o governo da igreja pertence a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Irmãos, prestem atenção. A carta que rege nossa forma de governo é qual? A Bíblia. A carta que rege a nossa forma de governo é a Bíblia. A igreja precisa sempre, indiscutivelmente, sempre lembrar-se que na sua relação com Deus, ou seja, em seu relacionamento direto com Deus, a igreja está sob um governo teocrático. E sua função é buscar estabelecer a vontade de Deus na vida do seu povo. Qual a função da igreja? Qual a função da igreja? Estabelecer a vontade de Deus na vida do seu povo. Ela não tem outra função. Ela existe
para que aquilo que é a nossa norma, a nossa regra, que é a Bíblia, seja estabelecida na vida do seu povo. E por isso ela tem como sistema de governo a teocracia. Então, se a função da igreja é estabelecer a vontade de Deus na vida do seu povo, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para o seu povo? Vamos ler alguns textos que falam sobre essa afirmação e sobre a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 1 Tessalonicenses 4:2-3. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dados pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Efésios 1:4-6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 1 Pedro 2,15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Encontramos duas afirmações aqui, irmãos, nesses poucos textos que eu li. Primeiro, que realmente o que deve prevalecer é a vontade de Deus. E segundo, qual é a vontade de Deus, segundo os textos? A vossa santificação. Todos os textos apontam para isso, que a vontade de Deus é a vossa santificação. Então vamos construir o pensamento. Primeiro, qual a função da igreja na vida do seu povo? Estabelecer a vontade de Deus na vida desse povo. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A Bíblia é clara, muito clara nisso. Deus tem um propósito, tem um plano para o seu povo. E o plano de Deus é a vossa santificação. Agora então, qual é o nosso problema? Nós conhecemos a função da igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo organizado de Cristo. Nós conhecemos a função da igreja, sabemos por quê, para que ela existe, sabemos qual é a vontade do nosso Criador, que é o líder soberano da igreja, é aquele que a única vontade importa, que é o Deus. E por que é o Deus Jeová? Porque ele, o texto bíblico fala, foi ele que criou todas as coisas e tudo. Então, por isso, ele é aquele que merece, que é digno de adoração. E é aquele que a vontade nós devemos nos submeter. Então, conhecemos a função da igreja, sabemos quem é o seu líder máximo, sabemos qual é a vontade dele para a nossa vida. E qual é o nosso problema, então? Por que nós, muitas vezes, vamos trazer individualmente, para mim, Mônica, para você, porque nós, muitas vezes, atrapalhamos a igreja de cumprir a sua missão? Na sua casa,
Tem regras ou não? Posso chegar lá, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e está tudo bem. Na sua casa tem regras. As suas regras. Mas tem outras pessoas que moram na sua casa debaixo das suas regras. E não querem cumprir as suas regras. Às vezes tem que ser muito forte no tudo. Então assim, não é só aqui na igreja que você não quer cumprir as regras, Edivaldo. Mas lá na sua casa tem pessoas que não querem cumprir também as suas regras. E como é que você se sente quando isso acontece? Transtornado, irritado, volta chacoalhar assim, ó, você tem que fazer isso. Você quer chacoalhar e enfiar na cabeça daquela pessoa que ela deve fazer isso. E você determina regras porque você entende que essas regras são boas ou ruins para a sua casa. Você pensa que elas são boas. Irmãos, nós temos um problema com regras. Já perceberam isso? Então a gente não gosta de regras, não é só da igreja. A gente não gosta de regras em lugar nenhum. A gente quer as regras da nossa casa, do nosso jeito, mas muitas vezes nós mesmos transgredimos as regras da nossa casa. Você nunca transgrediu as suas próprias regras? Então a gente transgride até as regras que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida. É que nós queremos que os outros nos façam, mas nós mesmos queremos fazer aquilo que eles fazem. A gente não quer fazer nada. A gente quer fazer só o que está na nossa cabeça. E a gente traz isso para a igreja. E os nossos filhos trazem isso para a igreja. Esse espírito de rebeldia é uma coisa que nasce com a gente. E se a gente não entender isso, a gente acha que quando nós tentamos mudar as regras estabelecidas dentro da igreja e alguém se levanta contra, está se levantando contra nós. Na realidade, está se levantando contra o nosso espírito rebelde. Porque a gente não quer que as regras da nossa casa sejam transgredidas. E Deus não quer que as regras da sua casa sejam transgredidas também. E a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade de entender que Jesus não veio, irmão, abra bem o seu ouvido. Jesus não veio para pedir ideias para a gente, sabe? Às vezes a gente acha que a gente pode melhorar um pouquinho o plano da salvação. Já perceberam isso? Jesus veio, trouxe um plano do céu, um plano que ele, junto com seu pai, diz que nem Lúcifer, inclusive, ficou irado, porque não pôde participar desse plano, dessa conversa íntima ali do pai e do filho. E aí ele veio nesse plano estabelecido pela divindade para nos salvar. E às vezes a gente acha que ele está aberto a ideias. Entendeu? Vamos trazer aqui uma ideia para melhorar um pouco, para reescrever o plano da salvação. O plano dele, irmãos. O plano dele. E a gente planeja mudar. Às vezes. Melhorar. Na verdade, quando a gente pensa em mudar, a gente está pensando em dar uma melhorada. Nunca para pior. A gente quer fazer com que seja melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês que soa agressivo no ouvido. Então vocês me perdoem porque isso é rude. Meu esposo disse que é rude. Mas Deus põe no meu coração para falar para vocês com todo carinho essa palavra rude. Deus não está nem aí para a sua opinião. Ele não quer a sua ideia. Ele não convidou você para vir à igreja para vocês sentarem, fazer uma reunião de comissão e reelaborar o plano da salvação, irmãos. A gente não foi convidado para vir para dentro da igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, esse nome enorme, para reescrever a história. A gente foi convidado aqui para humildemente nos submetermos ao seu plano. O plano é dele. O plano não é teu, o plano não é meu. E a gente não pode mudar ele. E a gente às vezes quer mudar.
ajeitadinha na reforma de saúde, uma ajeitadinha no problema da música, uma ajeitadinha na liturgia, uma ajeitadinha até no texto bíblico, irmãos. Como meu esposo disse, em uma reunião que eu participei, alguém chegou para mim e disse assim: mas tu fala isso para a igreja? Como que diz assim, como tu fala isso para a igreja? Tudo que é bíblico pode ser falado, irmãos. A gente não pode torcer o texto bíblico, Deus não nos dá autorização para isso. A gente não pode inventar coisas, profecias, revelar o que não foi revelado. Mas tudo que é texto bíblico, tudo que está escrito nos testemunhos, a gente pode falar sim, a gente pode ler sim, a gente pode dizer sim. Mas a gente não pode reescrever a história. A gente não pode dizer como Jesus vai nos salvar. Irmão, com todo respeito que eu tenho pelo Senhor, mas eu não posso aceitar que alguém diga assim: Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo, só no ano 2050. Porque não está escrito que é só no ano 2050. Ele escreveu assim: sede santo como é santo o seu Pai que está no céu. Aí vamos lá. Esse texto serve para quem, igreja? Mas é só para nós aqui no ano 2023? Quem viveu no ano 1500, esse texto não servia. E aí, como é que tu aplica esse texto para quem viveu em 1500? Eu aceito sugestão. Eu posso mudar a palavra de Deus e dizer assim: sede santo, começando o nosso Pai que está no céu, depois de você receber a chuva serôdia. Porque o texto não fala tudo isso. O texto só fala assim: sede santo, começando o nosso Pai que está no céu. Acabou. Acabou. Tudo que vem disso é a gente tentando ajeitar a história, ajeitar a palavra, adaptar por causa das nossas dificuldades. A dificuldade está em mim. A dificuldade está em... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de contar a experiência minha, da minha vida. Porque a minha vida é uma vida de luta igual a de todo mundo. Eu caio e levanto todo dia, irmãos. Eu não estou aqui porque eu sou santa já, como é santo meu Pai que está no céu. Mas eu caio e levanto porque eu acredito nessa promessa. Então eu tenho que me empenhar, como disse o texto da lição de hoje, ao máximo. Quando eu me pego de vez em quando contando aquela mentira branca, sabe? E daí meu marido fala para mim: isso aí não foi a verdade toda. Porque meia verdade é uma mentira. Então, para você não se comprometer, você disse meia verdade, Mônica. E aí eu sou obrigada a reconhecer, a ir para o joelho e falar assim: Senhor, de novo, eu contei mentira, porque eu contei meia verdade. E eu tenho que me submeter ao processo. Eu não posso falar assim: igreja, um pouco de mentira branca pode. Meia verdade é uma... Meia verdade é verdade, não é. Quando Abraão diz que Sara era sua meia irmã, foi meia verdade. Ele não contou o resto. E por causa dessa mentira, ele pagou caro. Entendeu? Ele pagou caro. Aí eu disse para meu esposo assim: toda vez que tu me encontrar falando uma meia verdade ou uma mentira inteira, me fala. Nem tu tem que falar isso para mim todo dia. Ah, Mônica, mas você cansa de... Me fala, porque eu quero me submeter ao processo, irmãos. Eu quero me submeter ao processo. Eu quero alcançar esse patamar, ser de santo como é santo nosso Pai que está no céu. Não alcancei, mas eu quero alcançar. E eu só vou alcançar se todas as vezes que eu errar, eu reconhecer que eu errei. Eu não posso baixar a norma. Eu tenho que me adaptar à norma. E não a norma a mim. Entendeu? Esse é o nosso problema. Eu vou ler mais 2 textos para nós. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado.
Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Cada um é tentado pelo quê, irmãos? Pelo próprio mau desejo. Não é pelo desejo mau do outro. Porque quando a gente faz errado, quando a gente erra, aquela história que a gente conhece da justificação desde lá do Éden, é fácil falar assim, eu errei por causa do outro. Mas cada um é tentado e erra pelo próprio mau desejo. Não é pelo mau desejo do outro. É pelo próprio mau desejo do teu coração. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz, de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, se submeter ao processo de Deus é melhor, por quê? Quais são os planos de Deus para nós? Planos bons, planos de fazer prosperar, planos de melhorar, planos de nos levar ao céu. Então dói se submeter ao processo, igreja, mas os planos de Deus são os melhores. No que eu posso estar atrapalhando a igreja em cumprir a sua missão, que é preparar um povo que se submeta à vontade de Deus? No que eu posso estar atrapalhando a igreja? Eu trouxe uma história aqui de uma igreja para nós meditarmos rapidamente nela. Vamos ler. Alguém abra na Bíblia e leia para nós, por favor, bem alto, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Hoje é todo momento que a pessoa lê a palavra de Deus. Hoje é no ano 1500, no ano 1600, no ano 1700, 1900, 2000, 2020, 2050. Eu não posso mudar a palavra de Deus e dizer assim, sede santo, começando o vosso Pai que está no céu, depois de você receber a chuva serôdia. Porque o texto não fala tudo isso. O texto só fala assim, sede santo, começando o seu Pai que está no céu. Acabou, acabou. Tudo que vem disso é a gente tentando ajeitar a história, ajeitar a palavra, adaptar por causa das nossas dificuldades. A dificuldade está em mim. A dificuldade está em... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de contar a experiência minha, da minha vida. Porque a minha vida é uma vida de luta igual a de todo mundo. Eu caio e levanto todo dia, irmãos. Eu não estou aqui porque eu sou santa já, como é santo meu Pai que está no céu. Mas eu caio e levanto porque eu acredito nessa promessa. Então eu tenho que me empenhar, como disse o texto da lição de hoje, ao máximo. Quando eu me pego de vez em quando contando aquela mentira branca, sabe? E daí meu marido fala para mim, isso aí não foi a verdade toda. Porque meia verdade é uma mentira. Então, para você não se comprometer, você disse meia verdade, Mônica. E aí eu sou obrigada a reconhecer, a ir para o joelho e falar assim, Senhor, de novo, eu contei mentira, porque eu contei meia verdade. E eu tenho que me submeter ao processo. Eu não posso falar assim, igreja, um pouco de mentira branca pode. Meia verdade meia verdade é verdade, não é. Quando Abraão diz que Sara era sua meia irmã, foi meia verdade. Ele não contou o resto. E por causa dessa mentira, ele pagou caro. Entendeu? Ele pagou caro. Aí eu disse para meu esposo, assim, toda vez que tu me encontrar falando uma meia-verdade ou uma mentira inteira, me fala. Nem tu tem que falar isso para mim todo dia. Ah, Mônica, mas você cansa de... Me fala, porque eu quero me submeter ao processo, irmãos. Eu quero me submeter ao processo. Eu quero alcançar esse patamar, ser de santo como é santo, nosso Pai que está no céu. Não alcancei, mas eu quero alcançar. E eu só vou alcançar se todas as vezes que eu errar, eu reconhecer que eu errei. Eu não posso baixar a norma. Eu tenho que me adaptar à norma. E não a norma a mim. Entendeu? Esse é o nosso
problema. Eu vou ler mais 2 textos para nós. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Cada um é tentado pelo quê, irmãos? Pelo próprio mau desejo. Não é pelo desejo mal do outro. Porque quando a gente faz errado, quando a gente erra, aquela história que a gente conhece da justificação desde lá do Éden, é fácil falar assim, eu errei por causa do outro. Mas cada um é tentado e erra pelo próprio mau desejo. Não é pelo mau desejo do outro. É pelo próprio mau desejo do teu coração. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz, de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, se submeter ao processo de Deus é melhor, por quê? Quais são os planos de Deus para nós? Planos bons, planos de fazer prosperar, planos de melhorar, planos de nos levar ao céu. Então dói se submeter ao processo, igreja, mas os planos de Deus são os melhores. No que eu posso estar atrapalhando a igreja em cumprir a sua missão, que é preparar um povo que se submeta à vontade de Deus? No que eu posso estar atrapalhando a igreja? Eu trouxe uma história aqui de uma igreja para nós meditarmos rapidamente nela. Vamos ler. Alguém abra na Bíblia e leia para nós, por favor, bem alto, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Irmãos, por esses textos de 1 a 7 que foi lido, qual era a condição da igreja de Coríntios aí, que Paulo fala aí, de 1 a 7? Falou que era santificado, né? Estavam santificados. Eram santos, de novo eram santos, e em Espírito era palavra. Irmãos, olha só a condição da igreja de Corinto relatada aí. Era uma igreja que tinha todos os dons. Fala aí, ó, nenhum dom foi deixado de dar a vocês. Vocês são assim, abundantemente abençoados. Isso é o que Paulo fala dessa igreja. E aí ele diz assim, olha, só que essa igreja, depois aí você vai ler todos os capítulos. Aí você começa a perceber que essa igreja, com pouco tempo de fundada, não foi 10, 20, 30 anos depois, não. Com pouco tempo de fundada, tendo recebido todos os dons que a graça de Cristo poderia conceder a essa igreja, uma igreja próspera, com pouco tempo de fundada, ela começou a ter problemas sérios. Ela começou a ser dividida em grupos. Criaram-se partidos na igreja de Coríntios. E esses partidos, eles pelejavam uns contra os outros. Essa igreja, ela começou a se dividir. Uns, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E outros diziam assim, nós somos de Cristo. E quando eles falavam assim, nós somos de Cristo, eles estavam falando assim, olha, nós não nos submetemos à autoridade de homens, porque a doutrina nós recebemos diretamente de Cristo. Então eles começaram a rejeitar a autoridade dos homens naquela igreja, dos homens líderes daquela igreja, eu quero dizer, entendeu? Nós não precisamos de autoridade de homens. O conhecimento nós já recebemos de Cristo. E outros falavam assim, não, porque nós somos os bons, porque nós recebemos o conhecimento doutrinário de Paulo. Não, mas nós recebemos de Apolo, e Apolo era muito melhor do que Paulo. Essa igreja tinha problemas doutrinários, irmãos. Vários problemas doutrinários. Eles discutiram sobre várias questões de doutrina, se nós lermos os capítulos seguintes dessa igreja.
A doutrina que havia sido estabelecida há pouco tempo já estava sendo debatida entre eles. Eles já estavam querendo mudar o rumo da história. Eles já estavam tomando em suas próprias mãos, receberam tantas bênçãos que já começaram a se achar assim: a gente pode decidir como que as doutrinas funcionam agora. Entendeu? Agora a gente vai decidir quem pode comer, o que não pode, quem é forte, quem é fraco. Nós vamos decidir todas as coisas aqui. Aquilo que Deus não havia pedido a eles para decidirem, eles já estavam querendo decidir. Tinham problemas doutrinários sérios. Se nós lermos, nós temos um tempinho. Acho que dá para a gente ler esse pedacinho. No capítulo 11, vamos dar um pulo lá para o capítulo 11. Dá tempo. Vamos ler de uma forma rápida, mas vamos ler de 1 ao 11. Irmãos, essa parte do texto meio emblemática aí, né? Quando fala que a mulher não fale na igreja, mas que se cale e pergunte em casa ao marido. Olha só, alguns historiadores defendem que... Eu vou traduzir para as minhas palavras o que alguns historiadores defendem, tá? Algumas primeiras feministas já estavam se levantando ali na igreja, sabe? Algumas primeiras feministas já estavam querendo tumultuar. E quando havia debate doutrinário, porque nós vemos nos capítulos anteriores que havia questões doutrinárias sendo levantadas, muitas mulheres começaram a se levantar e a insuflar essa contenda, sabe? Colocar lenha na fogueira. É como se o pastor viesse aqui e fala assim: olha, a lei de Deus determina tal coisa. Como falamos um pouco aqui no estudo da lição, na sexta-feira nós devemos utilizar o dia de preparação para fazermos assim, assim, assim. Vamos deixar tudo pronto. 20 minutos antes nós devemos estar com a família reunida, não envolvidos mais em leitura de jornais, atividades seculares. E aí a irmã lá atrás levanta o dedo e fala assim: peraí, mas 20 minutos, por que tem que ser 20 minutos? Porque a lei de Deus fala do dia de preparação, mas não fala que é 20 minutos. Da onde você está tirando que tem que ser 20 minutos cravado? Porque ele começava-se a tumultuar as reuniões, desafiando a autoridade daquele que ensinava, entendeu? Trazendo debates doutrinários além do que era necessário, e isso só fazia com que os problemas da igreja se agravassem. E aí Paulo chega e fala assim: olha, se você tem dúvida que precisa ser 20 minutos, se você tem dúvida que é isso que precisa ser feito no dia de preparação, se você tem dúvida se no sábado não é para você tomar banho, mas é para você aguardar passar o pôr do sol, se você tem dúvida que no sábado não é para você engraxar o seu sapato para ir à igreja, converse em casa com o seu marido. Entendeu? Esse é o contexto dessa discussão. Não é que a mulher não poderia estar reunida aqui na escola sabatina e responder as perguntas da lição, e conversar sobre a lição, e harmonizarmos os pensamentos, mas o contexto naquela época, o que aconteceu é o seguinte: a igreja está brigando, a igreja está com problemas doutrinários, a igreja está dividida e as irmãs não estão colaborando. As irmãs estão só colocando lenha na fogueira. Então façam um favor, converse em casa com seu marido. Se você não entendeu o que foi ensinado aqui, não coloque lenha na fogueira, não tumultue. Chegue em casa e converse com ele. Tire suas dúvidas com ele. Mas não continue tumultuando. Esse era o contexto de falar assim, que as mulheres não falem na igreja, mas que aprendam em casa com o marido. Esse é o contexto. Mas a gente percebe então que tinham as primeiras feministas ali se insinuando e querendo: não, a palavra é minha, eu decido para que lado vai a doutrina. Sou eu que vou decidir. Não é mais a conferência geral reunida onde não tem uma mulher. Eu não estou lá. Não tem uma mulher lá? Por que a conferência geral reunida sem nenhuma mulher é a voz de Deus? Não, a gente precisa mudar isso. Então essas primeiras feministas estavam se insinuando ali porque a direção doutrinária estava sim na mão dos homens. E elas estavam querendo tumultuar.
não era para tumultuar, entendeu? Esse é o contexto. Esse é o contexto. Agora, além de tudo isso, essa igreja também tinha problemas morais. Um problema moral. Tinha irmão processando outro no tribunal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6? Vamos lá no capítulo 6, versos 4, 5 e 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o mesmo livro que estamos. Vamos ler o verso 4, 5 e 6. Irmãos, isso tem acontecido ou não tem acontecido? Isso tem acontecido e muito. Aí vamos lá. Esse irmão aqui, eu não sei o nome dele, do seu esposo. Como? Zezinho. Então vamos lá, Zezinho. Ele mencionou na escola sabatina. Isso traz vergonha diante dos infiéis. Não foi isso que ele falou em determinado assunto? Vamos lá. Nós estamos evangelizando um juiz ou um advogado qualquer. E nos encontramos no tribunal com ele. Nós estamos pregando o amor de Cristo, a lei de Deus. A base do trono de Deus é amor, misericórdia, justiça. E aí nós estamos ensinando, fazendo estudo bíblico, evangelizando, ou um advogado ou um juiz, que a gente encontra com ele aí num tribunal qualquer aí. E aí estamos lá, eu de um lado, a Lina do outro. E aí esse advogado, não importa se meu ou dela, ou o juiz, que está recebendo o estudo bíblico, está lá participando dessa pendenga entre nós. Irmãos, como é que a gente prega o evangelho? Como é que a gente continua com o estudo bíblico? Fala para mim. É complexo. A parte do poder. Qual parte que a gente vai esconder dele da Bíblia? A gente vai esconder, a gente tem muitas opções para esconder. A gente vai esconder dele que os líderes, porque tem a parte do texto que fala assim, que os líderes não estão resolvendo a pendenga entre vocês, para que ela não chegue até o tribunal. Ou vocês duas têm um coração tão duro também, que nenhuma de vocês é capaz de ceder a capa. Entendeu? Então, qual parte da Bíblia a gente vai esconder desse aluno do estudo bíblico? Vai esconder, a gente vai pregar. Então, como que a gente vai pregar? Não tem como pregar. Ué, irmãos, a gente está aqui numa situação que a gente precisa resolver. Deus colocou diante de nós. Como é que a gente resolve? Não, falei assim, mas depois da terceira casa. Fazer, sai de lá. A nesse caso, né? Tudo bem, Edivaldo, mas vocês têm ido. A palavra de Deus fala assim, mas vocês têm ido. Que já foi lá, né? Já tá lá. Vocês têm ido. Vocês têm levantado, colocado na justiça um contra o outro. Tem acontecido, a gente tem que parar. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Tem acontecido e alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no coração de todos os envolvidos. Todos, inclusive o nosso coração, porque a igreja somos nós. Entendeu? Se qualquer um chegar aqui diante de mim com uma situação dessas, a única coisa, por mais que você seja correto, honesto, digno, por mais que a tua causa seja justa, eu não tenho condição de te dar outro conselho, a não ser assim, meu irmão, perca, se submeta a perder, perde a capa, mas não envergonhe o nome de Cristo. Pede a capa e Jesus vai te honrar, mas não envergonhe o nome de Cristo. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Sabe qual é o problema? O problema é que muitos de nós é culpado de tudo isso, porque quando isso acontece entre dois irmãos, às vezes ele vem pedir conselho para um ou outro, e um ou outro fala assim, põe na justiça. Se eu fosse você, eu já tinha colocado. Vai lá e coloca. Então tu também é culpado, porque tu não dá o conselho certo, segundo a Bíblia. Tu fala assim, não, ele fez isso comigo, trabalhei para a Mônica, trabalhei lá no escritório da Mônica. Mônica ficou me devendo um pedacinho da rescisão. Não tem jeito não, eu quero essas horas extras e eu vou botar a Mônica na justiça. Aí,
ela chega aqui e conta para os irmãos, e os irmãos falam assim, um ou outro vai dizer assim, não, vai na justiça. Ela também não está sendo crente, ela não pagou o que ela deve. Por que tu tem que ser crente se ela não é crente? Não, põe na justiça mesmo. E ainda contrata um advogado que é da igreja. Irmãos, esse pecado é de todos os envolvidos, até daquele que aconselhou, não segundo a palavra de Deus. Não segundo a palavra de Deus. Todo mundo que me pergunta sobre isso, em questões trabalhistas, eu sempre digo, não vá à justiça. Mas, Mônica, não é justo o que fulano fez comigo, não importa. Tu tem que ser crente ainda que ele não seja. E mais, ainda ora por ele. Ainda ora por ele. A gente não pode reescrever o plano da redenção. A gente não pode reescrever a história. A gente não pode reescrever aquilo que Deus espera de nós. Está escrito, Paulo falou, vocês estão envergonhando o nome de Cristo. E ai daquele por quem veio o vitupério, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não só não podemos colocar na justiça, como ainda não podemos sair falando mal daquele que nos prejudicou. Não só não podemos colocar na justiça, como não podemos sair falando mal daquele que ficou nos devendo, daquele é caloteiro, é sem vergonha, é isso, é aquilo. Mas eles não falam o nome, eles não ensinam o nome de quem era. Sim. Não podemos. Irmãos, não podemos. Não podemos, diante de Deus, não podemos fazer isso, ter esse comportamento. Essa é a segunda milha que Jesus te convida para andar. Essa é a segunda milha, irmãos. Mas a igreja não tomou providência. É certo que a igreja deveria sim tomar providência. É certo que a igreja deveria sim decidir essas contendas para não deixar que elas cheguem aos tribunais. É certo que a igreja deveria, mas ainda que ela não o faça, não cabe a nós fazermos aquilo que Deus não espera de nós. Entendeu? Não podemos. E a igreja de Coríntios tinha também problemas sexuais, irmãos. Lembram disso? Tinha um que tomou a mulher do próprio pai, a madrasta. Tinha problemas sexuais a igreja de Coríntios. Tinha problemas sexuais. Tinha problema de prostituição a igreja de Coríntios. Uma igreja recém-fundada, que foi abençoada com todos os dons, porque Paulo diz que não há nenhum dom que Deus não tenha poupado, todos deu àquela igreja. E a igreja tinha problemas morais, problemas sexuais, problemas de prostituição, problemas morais de um contra o outro, problemas facciosos, formando-se grupos, problemas doutrinários. Irmãos, que igreja difícil. Que igreja complicada. E Paulo, se vocês lerem lá no capítulo 5, ele não escreve repreendendo ou condenando os líderes daquela igreja. Paulo escreve a igreja toda. Paulo escreve para todos nós aqui, porque a responsabilidade de manter a igreja saudável diante da sociedade, sem escândalos, não é dos líderes. A responsabilidade é de quem, irmãos? É de todos nós aqui. De todos nós. Então Paulo fala à igreja, a cada um dos membros: olha, você que está trazendo escândalo para a igreja, que não está sabendo se comportar, carregando o nome de Cristo, ai de você. Não é ai do pastor, é ai de você. Não há para você a desculpa de dizer assim, porque o pastor fez, porque o obreiro fez, ou porque ele não fez. O problema é teu, individual. O problema é teu. E para a gente concluir, aí eu pensei assim, qual é a carta? Quem é o dirigente aqui? Qual é a carta que o apóstolo Paulo enviaria para essa igreja, chegaria na sua mão e você viria aqui ler para essa igreja? O que Paulo escreveria para os irmãos aqui dessa igreja? Partidos aqui. Tem pais contra filhos. Tem mulher contra homem. Tem isso, tem aquilo.
Tem os que são do pastor tal e os que são do pastor tal. Tem uns que defendem a doutrina e tem uns que se levantam contra ela. Como é que vocês receberiam essa carta do apóstolo Paulo? Qual seria o coração de vocês, igreja? Se o apóstolo Paulo enviasse a carta relatando os problemas de vocês, as soluções e o que ele espera de cada um de vocês, qual seria o seu comportamento? Como você receberia isso no seu coração? O que você faria para mudar a história dessa igreja? O apóstolo Paulo, no fim, lá no último capítulo, que é o 16, no finalzinho, ele fala assim, olha, saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma igreja problemática, e ele fala assim, olha, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, e amém. Era uma igreja problemática, tudo isso que a gente falou aqui. Mas Paulo diz assim, olha, o meu amor seja com vocês. Vocês têm problemas, e a gente viu que são problemas graves, mas o meu amor está com vocês. Eu amo vocês, igreja, com todos esses problemas. O que eu quero, o que eu escrevo, não é para o mal de vocês. Eu escrevo para que vocês mudem, porque o desejo de Jesus Cristo é salvar vocês. Então eu também, Paulo, amo vocês. Em alguns momentos da carta aos Coríntios, Paulo usa da sua autoridade e ele fala assim, é isso. Chegavam alguns momentos doutrinários que ele não deixa a corda meio solta, sabe? Ele é determinante, ele não pergunta, não deixa votar, ele fala assim, é isso. E ele é firme na palavra dele em alguns momentos da carta, mas para o bem daquela igreja, para a salvação daquele rebanho, que ele se sentia pastor daquele rebanho também. Uma igreja que ele ajudou participando dela. E ele diz assim, eu amo vocês. Assim como Jesus, eu amo vocês. E o que eu desejo é a salvação de vocês. Que esse possa ser o sentimento do nosso coração, irmãos. É teu. E para a gente concluir, aí eu pensei assim, qual é a carta? Quem é o dirigente aqui? Qual é a carta que o apóstolo Paulo enviaria para essa igreja, chegaria na sua mão e você viria aqui ler para essa igreja? O que Paulo escreveria para os irmãos aqui dessa igreja? Pode falar? Pode falar. Olha, acho que seria... Não seria igualzinho essa carta, não. Acho que mais ou menos assim, a união, né? Olha, não, seria mais unida, olha, irmãos, tem partidos aqui. Tem pais contra filhos. Tem mulher contra homem. Tem isso, tem aquilo. Tem os que são do pastor tal e os que são do pastor tal. Tem uns que defendem a doutrina e tem uns que se levantam contra ela. Como é que vocês receberiam essa carta do apóstolo Paulo? Qual seria o coração de vocês, igreja? Se o apóstolo Paulo enviasse a carta relatando os problemas de vocês, as soluções e o que ele espera de cada um de vocês, qual seria o seu comportamento? Como você receberia isso no seu coração? O que você faria para mudar a história dessa igreja? O apóstolo Paulo, no fim, lá no último capítulo, que é o 16, no finalzinho, ele fala assim, olha, saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma igreja problemática, e ele fala assim, olha, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, e amém.
Era uma igreja problemática. Tudo isso que a gente falou aqui. Mas Paulo diz assim, olha, o meu amor seja com vocês. Vocês têm problemas, e a gente viu que são problemas graves. Mas o meu amor está com vocês. Eu amo vocês, igreja, com todos esses problemas. O que eu quero, o que eu escrevo, não é para o mal de vocês. Eu escrevo para que vocês mudem. Porque o desejo de Jesus Cristo é salvar vocês. Então eu também, Paulo, amo vocês. Em alguns momentos da carta aos Coríntios, Paulo usa da sua autoridade. E ele fala assim, é isso. Chegavam alguns momentos doutrinários que ele não deixa a corda meio solta, sabe? Ele é determinante, ele não pergunta, não deixa votar. Ele fala assim, é isso. E ele é firme na palavra dele em alguns momentos da carta. Mas para o bem daquela igreja, para a salvação daquele rebanho, que ele se sentia pastor daquele rebanho também. Uma igreja que ele ajudou participando dela. E ele diz assim, eu amo vocês. Assim como Jesus, eu amo vocês. E o que eu desejo é a salvação de vocês. Que esse possa ser o sentimento do nosso coração, irmãos. Que a gente possa lutar como Paulo lutou. Para que a vontade de Deus seja estabelecida em sua igreja. Que a gente entenda a função da igreja na nossa vida. Que aqui não é um ambiente de encontro social, simplesmente. A gente gosta muito de festa, de conferência, de comilança. Ah, vai ter uma conferência lá não sei aonde. Bora alugar o ônibus, bora todo mundo. Mas e a palavra? E a palavra? E a firme palavra? Essa a gente tem que querer também. A gente tem que querer a firme palavra. E não só a festa, porque festa não vai levar ninguém para o céu, não. Então a gente tem que ir atrás da firme palavra também. E que a gente possa se ajudar, né? Porque o desejo de Paulo tem que ser o desejo do coração de cada um de nós. Que nenhum dos nossos irmãos se perca. Primeiramente nós, nossa família, a gente possa contribuir para chegar ao céu. E também todos os irmãos que convivem conosco. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 4.